das Minas Gerais. Coreógrafa, dançarina e profissional de educação física. Ela é técnica de ginástica rítmica no mesmo projeto em que aprendeu essa modalidade, o GR Mauá. Hoje você vai conhecer Vitória Lisboa. Vitória, no último episódio a gente falou com a Patrícia Gelotti do GR Mauá. E você estudou no GR Mauá e hoje é técnica lá. Conta um pouquinho como que foi que você descobriu o GR Mauá e como foi virar técnica. Bom, sim, a Paty, eu sempre falo que a Paty me viu crescer, porque eu conheci através de uma seleção que eles estavam fazendo lá em Mauá, de novas meninas, né, dessa idade, e aí eu fui participar. Como eu já tinha facilidade, assim, em praticar o esporte, não praticar o esporte, mas com dança, com o corpo, porque eu já praticava na escola, assim, porque meu primeiro contato com a ginástica foi na tríade, né, e aí eu participei e foi quando eu conheci a ginástica, e esse foi o meu primeiro contato. Então minha mãe me levou, porque meus pais sempre me apoiaram, né, em praticar esporte, se movimentar, tá sempre movimentando o corpo. Você tinha quantos anos? Eu ia fazer 11 anos, tinha 10 anos na época. Uau! E aí, como que foi que você decidiu se tornar profissional de educação física? Então, a partir do momento que eu comecei a praticar a ginástica, eu comecei a gostar bastante, e então eu me dedicava ao máximo, né? E com o apoio dos meus pais foi o que me ajudou bastante também. Então foi aumentando minha carga horária de treino, e a partir do momento que eu comecei a treinar mais tempo, eu gostava muito, virou minha paixão, né? O esporte virou muito minha paixão. Então era a escola de manhã, o esporte durante todo o dia. Então foi assim durante o meu ensino fundamental e médio. Então daí eu não tive dúvidas do que fazer. E aí então a Patrícia me fez a oportunidade, né? Me deu assim que eu cogitei em fazer educação física, ela me deu essa oportunidade em começar a atuar na área lá. Então foi dito e feito, né? É o que eu sempre fiz, é o que eu sempre gostei, então não tive dúvidas. E a Patrícia comentou que vocês dão aula de balé também. Temos aula de dança e balé também, né? E então a gente costuma dividir as turmas, pelo menos agora, nós estamos dividindo as semanas para ter aulas diferentes, para sair um pouco dessa rotina de somente, ainda mais por estar online, né? Somente ginástica, para sair um pouco dessa rotina. Aí tem a aula de balé, que é com uma outra profissional também, que é a professora Fabiana, e a aula de dança, que é o professor Vinícius. E querendo ou não, ajuda muito ter essas duas modalidades à parte, porque o balé ajuda muito em alguns elementos da ginástica, em específico, e a dança também, né? E você pensava em competir quando você começou? Sim, cheguei a competir. Inclusive eu conciliava aí trabalho, faculdade e treino até os meus 18 anos. Que foi quando eu tinha que fazer uma escolha, querendo ou não, né? Mas era algo que eu gostava, e como não era algo que eu queria levar adiante, né, como minha vida profissional, como atleta, então a minha escolha seria seguir, né, na faculdade e continuar atuando na área, porque querendo ou não, como eu fazia estágio, me ajudava na faculdade ali. E como que foi fazer uma faculdade de educação física? Foi mesmo o que você pensava? Foi muito bom, só que eu acho que eu vi pouco a ginástica em si, no próprio curso. Eu esperava ver muito mais, mas eu acho que no geral mesmo é sempre assim, é bem um geralzão que a gente vê de tudo, né? Que eu acho que é pouco tempo de curso pra gente ver tanta coisa. Agora é especializações, né? Então você passou por todas as fases, assim, você fez aula no GR Mauá, daí você agora é técnica e agora você deu aula na pandemia online. Como foi essa experiência? Pra mim, no início foi tipo tudo muito surreal. Então eu não conseguia identificar se estava sendo bom ou se estava sendo ruim, porque era muita informação ao mesmo tempo. Eu no início, depois eu comecei a refletir, assim, conforme a gente ia tendo reunião, a gente ia dividindo, assim, as experiências, o que cada professor estava passando, né? Eu coloquei para mim mesma, assim, que eu aprendi muita coisa e eu estava usufruindo muito da minha criatividade. Muito mesmo, porque eu estava dando aula assim, no quarto, então eu tinha que usar os objetos de casa para fazer muitas coisas. E as crianças conseguiam se concentrar?
Então, as menores, elas são sempre mais dispersas, assim, né? Então, a gente tinha que dar um jeito de chamar a atenção delas de certa forma. Então, a gente não mantém aquela rotina, né? Aquela coisa maçante, sempre a mesma coisa. Então, eu sempre tô mudando, colocando coisas mais divertidas no meio da aula. Fomos adaptando conforme a realidade. A educação física, eu escolhi fazer para movimentar o corpo, para estar saindo de frente da tela do computador, né? Mas esse ano, meio que tudo mudou, né? O jogo virou, então se foi para isso que eu estudei, esse ano foi completamente diferente. Então, eu aprendi muita coisa, eu consegui desenvolver muita coisa que eu não imaginava que poderia ser feito dentro de casa. E as meninas mesmo também, eu acho que elas também acabaram se adaptando dessa forma, porque não foi só a ginástica que elas estavam online, né? Estão também com a escola, então acabamos adaptando com a realidade de hoje. Porque agora o movimento do corpo é na frente das telas, né? Exatamente, de frente com as telas, literalmente. Porque se elas não estão lá, eu fico... Fulano, você tá aí, né? Tipo, abre a câmera, porque às vezes até mesmo a internet não colabora, às vezes, né? Acaba fechando, acaba caindo. Cada aluna tem sua realidade, então cada aluna tá se adaptando ali no seu conforto. Porque tem aluna que faz na cozinha, para você ter uma ideia, no corredor. Então a gente consegue adaptar ali conforme dá. Como vocês utilizam os aparelhos? Aqui eu aprendi que são aparelhos, não são instrumentos nem materiais. Olha, como eu estou dando aula para o educacional, né? Eu trabalho com educacional, então com a turminha de base. Todas elas, a maioria tem a corda em casa. Então a cordinha a gente costuma utilizar tranquilo, assim, algumas coisas, nada de lançamento, assim. E também tem os outros objetos, como as massas, tem como a gente customizar em casa, né, com garrafa PET e fita também tem como a gente fazer em casa também. Então a gente utiliza mais o que dá ali para utilizar. E a bola a gente costuma dar uma adaptada com urso de pelúcia, né, algumas coisas dá para adaptar e chamar a atenção das meninas de certa forma, ou também pratos, né, para fazer os equilíbrios assim, só para ter uma vivência, que é utilizar o aparelho em si, porque nem todas têm em casa, então a gente adapta aí conforme a realidade de cada aluna, né? Porque a gente também não obriga ninguém a comprar, a gente costuma adaptar com o que cada uma tem em casa. Você comentou que uma das aulas que vocês têm lá no GR é de dança, de balé. Sim. E você foi também para a área da dança, né? Você faz parte de uma companhia de dança. Como que você se interessou por isso, em se dedicar mais, né, a essa área? Então, a dança eu também conheci através da ginástica, né, com o nosso coreógrafo Vinícius. Ele é também da companhia de dança, Se Sacro Movimento, lá em Mauá também. Então eu conheci através dele e acabei me interessando, indo na aula, tendo a vivência, né, a experiência. Então também é algo que a gente começa, quando a gente gosta de movimentar o corpo, né, é algo que não é surreal. Então eu comecei a gostar a partir disso. E levar influências também, indicando pessoas também para participar. E também é um grupo onde os professores, coreógrafos, a gente trabalha voluntariamente. Aos finais de semana, uma vez, ao final de semana. Só que conforme cada coreógrafo ali coreografa um grupinho também de diferenciadas faixas etárias, né, juvenil, adulto. Então a gente treina nos finais de semana. O grupo tem mais adolescentes adultos do que crianças em si, mas também tem um grupo pequeno agora de criança. E esse grupo, ele é organizado pelo fato das pessoas serem, como ser a maior parte dos integrantes serem adultos, então todos trabalham. Então é difícil a gente fazer um grupo de dança e marcar segunda de manhã, sendo que trabalham, segunda à noite, sendo que tem gente que trabalha à tarde, não dá. Então o grupo, ele é justamente aos finais de semana para que todo mundo possa estar participando, né? Possa ter aquele compromisso. Então o legal é isso, que todo mundo participa, tem aquele compromisso, né? Aquela disciplina em participar do grupo. Então é muito legal, é surreal, assim, bem interessante, vale a pena ter essa vivência, né, de conhecer o grupo, é bem legal. Eu sou suspeita em falar, né? Só estou falando bem, mas é a verdade, é o que eu passei, assim. Você começou como dançarina e hoje você é coreógrafa lá, né? Sim, também. Eu comecei como dançarina lá, mas muita coisa que eu aprendi com a dança na ginástica, acabei levando pra lá, né? Então é algo que a gente vai desenvolvendo aos poucos.
E hoje eu sou coreógrafa de jazz lá. E também aos finais de semana, assim como eu disse, a gente divide as meninas lá eu também é só com as meninas, né? Mas também tem meninos, uma coisa que eu esqueci de diferenciar. A ginástica, a gente só tem mulheres lá, né? Só mulheres. Só que no grupo de dança não, o grupo de dança é um todo. Tem mulher, tem homem. E lá a gente, como a gente trabalha nos finais de semana, a gente trabalha voluntariamente, participamos de diversos eventos de TV. Nós participamos no evento do Ratinho. Muita gente conheceu o grupo por conta disso, só que o grupo ele tá em Mauá há mais de 10 anos, né? Então, assim, muita gente conheceu a partir dessas divulgações, né? Então a internet ajuda muita gente também em relação a conhecer o grupo. Você falou que participou do programa do Ratinho, você também já foi para festival no Chile? No Chile, sim, participamos de um festival no Chile. Foi bem incrível, assim, porque foi uma experiência de sair do Brasil, né? Conhecer um outro lugar. E foi por conta do grupo também. Isso foi muito legal, né? Porque eles têm um compromisso, assim, com a gente, que tem outros lugares que acabam não tendo essa oportunidade, né? E nós tivemos essa oportunidade. E também participamos de um evento no Teatro Municipal de São Paulo. Que também é algo que, nossa, eu vou dançar lá no Teatro Municipal de São Paulo, né? Então, tipo, foi incrível também, uma experiência surreal, assim, foi bem bacana. Como que é? Conta um pouquinho mais como é. Nossa, é porque assim, eu nunca tinha entrado lá, né, nem pra conhecer, só passado por fora, né? Então, assim, o teatro já chama atenção da gente só pelo lado de fora ser incrível, assim, ser muito lindo. E ter participado disso, porque nós tivemos os dias de ensaios lá, né? E também teve o dia oficial, que era o dia tudo ou nada, né? Do espetáculo em si. Algo surreal, assim, marcante. Porque da mesma forma que foi marcante para a gente ter apresentado no Ratinho pela primeira vez, também foi algo muito marcante ter apresentado no Teatro Municipal, tipo, saindo do palco lá de baixo, porque o palco ele desce, né, assim. Então nós começamos a dançar com ele subindo, então foi incrível. Nossa, parabéns. E como que é ser atleta, ser profissional da cultura, né? Que você é dançarina em Mauá. Eu gosto muito de falar o que eu faço, assim, as minhas experiências, o que eu já passei, o que eu passo hoje em dia. Só que é algo que não é tão conhecido ainda, né? Eu acho que não é nem por falta de divulgação, pode até ser, né? Porque nós que estamos no meio dessa área, nós divulgamos muito em CC, fazemos muita coisa relacionada à divulgação. Só que aí quem vê é quem tá na nossa área, quem tá no nosso meio. Então, quem não conhece, né, acaba não vendo. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de quem não é da área, não é nem procurar, assim, eu não sei dizer o que pode ser feito, né, uma solução. Mas eu acho que não é todo mundo que reconhece isso, né? Poderia ser melhor. Sim. Poderia ser melhor. Mas tem muita coisa em Mauá, assim, tem teatro, tem dança, tem esportes, que falta ter mais visibilidade, eu acho. Eu concordo, porque a gente também fez uma curadoria para um festival que a gente está produzindo e a gente precisava de mulheres de Mauá e foi bem difícil mesmo a gente encontrar. E é isso, assim, como divulgar, né? Então, porque se a gente parar para pensar, nós que estamos no meio, nós que somos da área, a gente vê bastante. Isso, Só que quem não é, acaba não vendo, né? Então, é mais por indicação, né? Conversas, assim, as pessoas, pesquisas. Lá em Mauá tem muita coisa, inclusive a Tríade mesmo tem muita coisa fora da ginástica, né? Além da ginástica, no caso. É mais falta de visibilidade mesmo das pessoas que não são da área. Bom, sua carreira é incrível, você já participou de TV, teatro, né? Lá no Teatro Municipal, já fez cursos com profissionais do exterior. Quais são os próximos projetos que você tem? Eu estou finalizando um curso ainda na educação física, estou finalizando a parte de licenciatura, porque eu sou formada em bacharel, né, só na área esportiva. E aí eu estou finalizando agora a licenciatura online, né, que é a opção que nós temos. E assim que finalizar a licenciatura, eu pretendo fazer a pós em ginástica, né, então me especializar literalmente em ginástica, onde inclusive a Patrícia foi formada. Então eu acho que é um exemplo, né? Um espelho, assim, bacana a se seguir. Por enquanto, é isso, né? Mas o resto, assim, voltar à vida ativa normal, né? É o que a gente mais espera. Ai, Vitória, adorei. Obrigada, viu, por ter compartilhado com a gente a sua história, compartilhado suas referências, que foi muito legal. Acho que agora as pessoas vão se interessar mais pelo esporte, pela cultura lá em Mauá. Eu que agradeço. Espero que
se dediquem, ou eu espero que eles se interessem mesmo bastante, porque Mauá tem muito a oferecer, né? Eu acho que só falta isso mesmo, mais visibilidade, mas é isso. Obrigada. Imagina. As Minas Gerais.